Show de bola, meu jovem querido. Então, estamos aqui para continuar a correção de questões Colégio Naval. Começaremos aqui agora as questões específicas de áreas, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1, desce para a tela. Trigonometria e áreas, parte 2. Vamos lá? Questão 7. Considere o quadrado ABCD e o triângulo ABP. P interior ao quadrado. Então, nós temos um quadrado ABCD. Opa. E P interior ao quadrado. Opa. Galera, se liga no barulho não. Vou corrigir essa questão aqui e a gente já vai lá tentar resolver, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui o quadrado de lado L. Triângulo equilátero de lado L. Tudo bem? E ele quer saber quantos por cento o triângulo equilátero cobre da área do quadrado. Galera, área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área de quadrado, L ao quadrado. Corta L ao quadrado com L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 vale 1,7 aproximadamente. E isso aqui dá aproximadamente 43%, se você fizer a conta, tá? Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Questão 8. Vamos lá. Dado um trapézio qualquer de bases 6 e 8. Dado um trapézio qualquer de bases 6 e 8. Já não é qualquer, né? Eu acho engraçado. Considere um trapézio qualquer que tem base 6 e 8. Então não é qualquer. Tudo bem. Eu não estou conseguindo fazer a linha reta. Cacete. Aí. 6 e 8. Traça-se paralelamente às bases um segmento de medida x que o divide em dois trapézios equivalentes. Galera, essa é uma palavra importante para a teoria de áreas. Equivalente, no que tange a área, significa mesmas áreas. Tomem cuidado para vocês não caírem achando que está no meio, tá? Perceba que se você disser que está no meio, você está cometendo uma grave falácia, porque esse trapézio cabe aqui embaixo. Se você empurra ele para baixo, vai caber e vai sobrar espaço. Então, não está exatamente no meio, tá? Está um pouquinho mais embaixo, a gente não sabe exatamente aonde, e ele quer saber quanto é que vale x, tá? De forma que essa área seja igual a essa área, tá bom? Bom, eu vou te mostrar como foi que eu resolvi essa questão. Acho que é uma boa forma, mas tem uma forma bem legal que é o seguinte. Existe um teorema, sobe aqui comigo, existe um teorema geométrico que diz... É um teorema muito específico, por isso não sei se vale a pena você decorar. Mas é o seguinte, dado um trapézio qualquer, esse trapézio será dividido em algo paralelo às bases. Ele vai ser dividido em trapézios equivalentes quando a secção que você fizer... Quando o corte que você fizer tiver a mesma medida que a média quadrática das bases. Média quadrática é diferente de média geométrica. Média quadrática é assim. Como é que é a média aritmética? Você soma tudo e divide por 2, certo? Soma as duas medidas e divide por 2. A média quadrática, você soma o quadrado das duas coisas e divide por 2. Por exemplo, a média quadrática de 3 e 4. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Entre 6 e 9, 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, dividido por 2. Tá? Isso é a média quadrática. Então, esse x, ele vale a média quadrática entre 6 e 8. Tá? Todo mundo entende isso? E é a raiz quadrada disso. Tá? É a raiz quadrada do que você encontrar.
tá? Então, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. A raiz quadrada de 100 é... Aí tem que dividir por 2. É 10, divide por 2, 5. Raiz quadrada de 5. E aí você continua a conta. A partir daí, só vai fazendo, tá? Aí vai, acho que no final fica a raiz quadrada de 50, né? Aí raiz de 50 dá 5 raiz de 2. Que não tem opção. Ah, tem opção, letra D. É isso aí. Tá? Então, é isso aí. Então, mas eu vou mostrar isso pra vocês, como é que a gente chega nisso, porque é um teorema super específico, mas é bem legal saber disso, tá? Essas coisas não são legais? Eu acho super maneiras. Bom, desce aqui comigo então pra gente poder começar. Professor, como é que o senhor vai resolver isso? Primeiro, essa resolução é uma cópia de uma resolução do Felix Auschwitz, né? Que é um cara, o autor dos livros da Haxo, né? Então vamos lá. Eu aprendi com ele. Completa um triângulo e dá um nome para essas áreas aqui. Eu vou chamar essa área aqui de A. A área desse triângulo aqui eu vou chamar de B. E a área desse triângulo aqui eu vou chamar de C. Tá legal? Uma coisa que você aprende na teoria de áreas, e você vai rever aqui agora comigo, primeiro, esses triângulos são todos semelhantes, porque esses ângulos são todos iguaizinhos, né, entre si. Dois ângulos iguais, suficiente para você garantir que esse triângulo, esse e esse são semelhantes. A área, ela está sempre proporcional ao quadrado das medidas unidimensionais. Sobe aqui comigo. O que é uma medida unidimensional? Comprimento, altura, diagonal, lado, apótema, perímetro. Essas coisas são medidas unidimensionais. Por quê? Porque você não usa nem um metro quadrado, nem um metro cúbico para poder achar a medida. O comprimento é metro. Acabou. É como se fosse metro elevado a 1, né? Porque é unidimensional. O que é bidimensional? Área lateral, ok? Região, né? Então, aí você usa um metro quadrado, segunda dimensão. E volume? Volume está na terceira dimensão, é metro cúbico, centímetro cúbico, né? Beleza. Uma área está na segunda dimensão. Um comprimento está na primeira. Quando duas coisas são semelhantes, isso você aprendeu na teoria, tá? A área, ela sempre vai estar proporcional ao quadrado das coisas unidimensionais. Deixa eu exemplificar isso para você. Desce aqui comigo. Olha só. Esse triângulo aqui, 3, 4, 5, ele é semelhante a esse triângulo aqui, 6, 8 e 10. Você concorda comigo? 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. Tá? Qual é a área desse triângulo aqui? 12, certo? E qual é a área desse triângulo aqui? 48. 12, ó. 6. 12 é ótimo. Só multipliquei. 24. Tá. Se você só dividir, não vai dar certo. Quer ver? Olha só. 6 dividido por 3 dá 2. Deu certo. 10 dividido por 5 deu 2. Deu certo. 8 dividido por 4 deu 2. Deu certo. 24 dividido por 6 não deu 2. Deu 4. Tá? Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quiser manter a proporção, 6 está para 4, 6 está para 4, assim como 24 está para 8, isso não vai dar certo, assim da forma que você fez, né? Isso aqui dá 2 e isso aqui dá 3, não está dando certo. Porém, se você pega o 4 e eleva ao quadrado, se você pega o 8 e eleva ao quadrado, será que funciona, professor? Vamos ver. Será que 6 está para 16, assim como 24 está para 64? Será? Será que isso funciona? Vamos ver.
6 sobre 16 dá 3/8. Se você dividir isso aqui por 8 em cima e embaixo, deu 3/8 também. Então, se você pega as áreas e faz proporção com o quadrado das coisas unidimensionais, dá certinho, tá? Então, se você tem duas figuras que são semelhantes, suponha que você saiba que são semelhantes. Essa área aqui é S1 e essa aqui é S2. Esse lado aqui mede x1, esse lado aqui mede x2. Você não pode fazer S1 está para x1, assim como S2 está para x2. Você pode fazer S1 está para x1 ao quadrado, assim como S2 está para x2 ao quadrado. Então, sobe aqui comigo. Quando você for fazer proporção com coisas que estão na segunda para a primeira você tem que levar ao quadrado para ficar na segunda dimensão. Isso sempre vai dar certo se as figuras forem semelhantes. Gostou do sempre? Sempre é ótimo, porque não dá exceção. Sempre vai dar certo. Divisão de área com comprimento não rola. É divisão de área para comprimentos ao quadrado. Ok? Tranquilo? Desce aqui comigo, então. Então, o que eu posso fazer é área dividido por 8 ao quadrado está para área dividido por x ao quadrado, que está para área dividido por 6 ao quadrado. Isso é válido e vai ocasionar na constante proporcionalidade. Tá bom? Tranquilo? Tá. Aí eu vou multiplicar cruzados de 3 maneiras, né? Isso aqui dá 64, portanto, A é igual a 64K, passando 64 para o outro lado. B é kx ao quadrado e C é 36K. Então, a gente tem essas 3 medidas aqui. E essa área é igual a essa área. Acontece que essa área aqui é B menos A, certo? É a área B menos a área A. Essa área aqui embaixo é C menos B. Portanto, B menos A é igual a C menos B. Passa menos B para o outro lado, vai ficar 2B é igual a A mais C. 2B é igual a A mais C. Só que B é kx ao quadrado, A é 64K e C é 36K. Tá? Eu vou fazer um negócio, eu vou manter aqui o 8 ao quadrado só para você ver a média quadrática aparecendo no final. Tá bom? Corta os 3Ks que estão aqui, passa o 2 para o outro lado, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado sobre 2, passa o quadrado, tá aí, ó, média quadrática. É a soma dos quadrados divididas por 2 e aí tira a raiz quadrada disso tudo. Tá bom? Beleza? Aí isso fica raiz de 100 sobre 2, que dá raiz de 50, que é 5 raiz de 2. Gabarito, letra D. Questão 9. Vamos lá. Dadas as afirmativas abaixo, coloque V de verdadeiro ou F de falso. Vamos lá. Se a altura AH de um triângulo ABC o divide em 2 triângulos semelhantes, calma aí, ABC, a altura AH de um triângulo ABC o divide em 2 triângulos semelhantes, nessa ordem dos vértices. Então, no ângulo A vai ter o mesmo ângulo que em C, então vamos marcando aqui. A e C tem o mesmo ângulo, B e A tem o mesmo ângulo, e H e H tem o mesmo ângulo, claro, 90 graus. Então, o triângulo ABC é retângulo. Será que esse triângulo é retângulo? Vamos ver se é. Alfa mais beta tem que dar 90 graus. Por quê, professor? Porque a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui é 180, certo? Beleza. Quanto é alfa mais beta? 90, né? Quanto é que mede
esse ângulo laranja aqui mede 90, certo? Porque é alfa mais beta. Então, essa aqui, verdadeira. Todo mundo entendeu? Tranquilo. A mediana AM de um triângulo ABC, fiz essa aqui agora há pouco para alguém aí. A mediana AM de um triângulo ABC o divide em dois triângulos AMB e AMC equivalentes. Mesmas áreas, né? A gente acabou de falar isso. Será que essa área é igual a essa? Vamos ver. Vamos chamar essa base aqui de B. Essa base aqui vira B também. Opa! Então já tem mesma base. E eles têm, gente, a mesma altura também. Olha aqui, ó. Os dois têm essa altura H. Então a área aqui é base vezes altura sobre 2 e a área aqui é base vezes altura sobre 2. Mesmas áreas. Isso é verdade. Traçou mediana, sobe aqui. Traçou mediana, os dois triângulos formados certamente serão equivalentes. Terão mesmas áreas. Tudo bem? Tranquilo? E se traçar as três medianas, os 6 triângulos formados terão áreas iguais também. Tá? Bom, desce aqui então. A bissetriz interna AD, deixa eu ir construindo aqui. A bissetriz interna AD de um triângulo ABC, eu imagino, o divide em dois triângulos ABD e ACD, é verdade. ABD e ACD, cujas áreas são respectivamente proporcionais aos lados AB e AC. Vamos ver se isso é verdade? Em primeiro lugar, quando você tem triângulos de bases B1 e B2 e de mesma altura, tem uma coisa muito legal que você pode fazer, que é o seguinte. Vamos calcular essa área aqui. Vou chamar de S1. S1 é base vezes altura sobre 2. E S2? S2 é base vezes altura sobre 2. Agora, faça S1 dividido por S2. Bom, fica B1H sobre 2, B2H sobre 2, corta H sobre 2 com H sobre 2, e o que você descobre aqui, S1 está para S2, assim como B1 está para B2. Então, gente, sobe aqui para eu poder te explicar isso. Quando você tem triângulos de mesma altura, a divisão entre as bases vai dar o mesmo número que a divisão entre as áreas. Ou seja, as bases são proporcionais às áreas. Professor, mas o senhor não explicou agora há pouco que tem que elevar ao quadrado? Sim. Mas você não tem dois triângulos semelhantes aqui. Você tem dois triângulos com a mesma altura. Eles são equiórticos. São triângulos de mesmas alturas. Equiórticos. Aí, o que você pode dizer é que a divisão entre as bases é igual à divisão entre as áreas, tá? Tem dois triângulos de mesma altura. Vamos lá. Um tem base 4, o outro tem base 2. 4 é o dobro de 2. Então, a área desse é o dobro da desse. Ok? Todo mundo entende isso? Isso, de novo, pelo amor de Deus, isso só acontece se os triângulos tiverem mesmas alturas. Se eles não tiverem mesmas alturas, não pode usar esse teorema, ok? Que eu acabei de provar aqui, tá? Porque senão as alturas não cortam. Continua o aspecto quadrático da fórmula. Quando a altura corta, é como se a área virasse unidimensional no quesito proporção. Tá bom? Beleza? Tá. Desce aqui comigo, então. Então, o que eu posso dizer sobre esse problema aqui é que B1 sobre B2 é igual a S1 sobre S2. Mas pelo teorema da bissetriz interna, AB está para B1, assim como AC está para B2. Teorema da bissetriz interna, assim como AC está para B2. Passo B1 para o outro lado, isso fica AB sobre AC é igual a B1 sobre B2. Só que B1 sobre B2 é igual a S1 sobre S2. Então, S1 sobre S2 é igual a AB sobre AC. Então, as áreas são proporcionais aos lados AB e AC. Proporcionais aos lados
A, B e a C. Isso aqui tá verdadeiro. Gabarito, letra A. Legal? Próxima questão. Questão 10. No quadrilátero ABCD da figura, o ângulo BAD mede 90 graus. E as diagonais AC e BD são perpendiculares. Qual é a área desse quadrilátero? Sabendo que BI é igual a 9, DI é igual a 4 e CI é igual a 2. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, este triângulo aqui é retângulo. Tudo bem? Isso me permite achar a altura desse triângulo a partir do fato que a altura ao quadrado é o produto das projeções. As projeções são 4 e 9, então isso fica 4 vezes 9, 36, H é igual a 6. Tudo bem? E aí, você calcula a área desse triângulo vermelho aqui. É base 13 vezes a altura sobre 2. Isso dá 39. E agora calcula a área desse triângulo verde aqui. Tá bom? É a base vezes a altura sobre 2. Corta 2 com 2, isso dá 13. E aí, 39 mais 13 dá 52. Aqui vai uma outra coisa sobre esses quadriláteros que têm diagonais perpendiculares. Tem um teorema sobre eles. Queria passar para vocês. É o seguinte, chama aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. Isso aqui X, isso aqui Y, Z e W. Tá? Diagonais perpendiculares. E eu estou dando um trabalho para a direção aqui. Então, olha só. Pitágoras nesse triângulo aqui. A ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Pitágoras nesse triângulo aqui. B ao quadrado é y ao quadrado mais z ao quadrado. Pitágoras nesse triângulo aqui. C ao quadrado é z ao quadrado mais w ao quadrado. Pitágoras nesse triângulo aqui. X ao quadrado mais w ao quadrado. Tá? Agora faz assim. Quanto é que dá a ao quadrado mais c ao quadrado? Dá x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. Agora faz b ao quadrado mais d ao quadrado. Isso dá quanto, hein, professor? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais w ao quadrado. Deu igual, né? Então isso aqui é igual. Então, quando um quadrilátero possui diagonais perpendiculares, a soma dos quadrados dos lados opostos dá o mesmo. Isso aqui é chamado de teorema de Pitot ao quadrado, tá? Por que Pitot ao quadrado? Porque Pitot diz que quadriláteros circunscritíveis têm lados opostos iguais, que somam iguais. Teorema de Pitot ao quadrado diz que a soma dos quadrados dos lados opostos é igual, tá bom? Isso ajuda a resolver esse problema, professor? Olha, eu resolvi assim também, tá? Eu consegui resolver utilizando isso aí. Dá para calcular essas medidas todas aqui, mas eu não vou fazer isso não, tá bom? Ficou muita conta. Bom, próximo exercício, questão 11. Uma pizza circular de raio 30 foi dividida em 6 partes iguais para 6 pessoas. Contudo, entretanto, todavia, uma das pessoas resolveu repartir ao meio, ou seja, em pedaços equivalentes, o seu pedaço, como mostra a figura. Ela dividiu assim, essa área ficou igual a essa área, tá? Qual é o valor de x? Então, eu vou utilizar essa figura aqui mesmo, tá? Primeiro, eu vou calcular a área do setor inteiro, a área da pizza, né? Como é que é a área de setor, professor? Alfa π r ao quadrado sobre 360 graus, tá bom? É a área de um setor de abertura alfa, tá? Nesse caso, como a pizza foi dividida em 6 partes iguais, esse alfa vale 60 graus. A pizza tem raio 30, então o setor também, porque ele é um setor dessa pizza. Isso aqui dá 360, é isso aí.
Mais uma, Lohana, desculpa. Então, isso aqui fica sobre 6. Aí, 30 graus vezes π. Então, 30 graus vezes π sobre 6, tudo bem? Tranquilo. Então, essa é a área do setor. Eu vou manter assim. Eu quero que essa área aqui seja a metade da área do setor, né? Como isso é um triângulo equilátero, área de triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí eu igualo isso a 30 graus π sobre 6. Tá bom? Aliás, a metade disso. Eu quero que isso aqui seja a metade da área total do setor. Tá bom? Beleza? Então, vamos começar a fazer conta, né? Bom, dá para cortar esse 4 com esse 2 e com esse 6, vira só 3. Aí, x ao quadrado posso isolar. 30 ao quadrado dá 900. 900 dividido por 3 dá 300. Sobra um π. E eu vou colocar o raiz de 3 já aqui embaixo, tá? Passa o quadrado para o outro lado. Isso aqui já é a resposta. Deixa eu ver se ele manteve assim. Não, ele tirou o 10. 300 dá para tirar o 100. Sai como 10. Sobra um 3π e um raiz de 3 embaixo. Então, 10 3π sobre raiz de 3. Gabarito letra D de dado. Muito bem. Próxima questão. Questão 12. Vamos lá. Uma massa fermentada, ao ser colocada para descansar, ocupou uma área S de raio R. Tá. Após um tempo, ela passou a ocupar 21% maior que S. 21% equivale a 0,21. Então, isso significa que 1,21 vezes S é a nova área. Lembra disso, tá, gente? Eu tenho 100% mais os 21% que eu adquiri, portanto, 121%. Foi o aumento, tá? Qual é o valor de R em centímetros para que a massa não transborde quando colocada para descansar durante o tempo T em um tabuleiro circular de raio 22? Então, olha só. O que eu vou fazer? Já que a área final é 21% maior que a inicial, se eu estiver falando de raios, isso aqui está na dimensão 2. Para eu ir para a dimensão 1, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1,21 é 1,1. Então, o raio maior tem que ser 1,1, o raio menor, tá? Por que isso acontece, professor? É o seguinte, sobe aqui comigo. Lembra que eu expliquei que quando você tem duas figuras semelhantes, se você quer transformar de centímetros para centímetros quadrados, você tem que levar ao quadrado? Tá? Então, se um raio triplica a área, nonuplica, porque 3 ao quadrado é 9. Ok. Pô, mas calma aí. Se para ir da dimensão 1 para a dimensão 2 eu elevo ao quadrado, para eu ir da dimensão 2 para a dimensão 1, eu extraio a raiz quadrada. Então, se a área daqui aumenta para cá, multiplicando 1,21, então o raio daqui aumenta para cá, multiplicando pela raiz quadrada de 1,21, tá? Porque eu tenho que voltar para a dimensão 1. Todo mundo entende isso? Então, desce na tela aqui comigo. Então, o raio maior é 1,1 vezes o raio menor. Só que eu quero que esse raio chegue no máximo até 22 centímetros. E aí o raio menor tem que ser de no mínimo 20 centímetros. Gabarito letra C de casa. Tudo bem? Bom, sobe aqui comigo. Então, gente, finalizamos aqui a nossa correção de questões de hoje.